na parte de quarta-feira. Amar os outros como amamos a nós mesmos. Estes são os dois mandamentos que Jesus Cristo proferiu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos que resumem os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus dizem respeito ao amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos da lei de Deus dizem respeito ao amor ao próximo. Esses 10 mandamentos se resumem no amor a Deus, no amor ao próximo. Meu querido irmão, nós não poderemos criar um terceiro mandamento como muitos psicólogos têm criado. Muitos pregadores têm pregado no púlpito que existe um terceiro mandamento, além do amar a Deus sobre todas as coisas, além de amar ao próximo como a si mesmo, existe também o mandamento ame-se a si mesmo. Não, Jesus Cristo não deu esse mandamento ame-se a si mesmo, porque o coração pecaminoso, porque o coração dominado pela natureza pecaminosa que nós temos já desde o nascimento, é um coração que ama a si mesmo. O pecador, o ímpio, o profano, todos eles amam a si mesmos. A pessoa que bebe, que fuma, que usa drogas, é a pessoa que ama a si mesmo. Mas pastor, como? Ele não se ama, ele está destruindo o corpo. Não, ele se ama. Por quê? Porque ele está dando o que o corpo pede. O corpo pede álcool, ele dá álcool, ele dá cerveja. O corpo pede cigarro e ele dá o cigarro. O corpo dele está pedindo drogas, ele dá droga. Ele está dando tudo o que o corpo pede. Ele ama a si mesmo, mas ele não ama a Deus. Ele não ama ao próximo. Queridos, nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E alguém pergunta, como eu posso amar ao próximo? Desta forma como você se ama. Você não nega nada para si mesmo, então também não negue para o seu próximo. O seu próximo está em necessidade? Estenda a mão para ele. Dê para ele a comida, se ele estiver necessitando de comida. Dê para ele roupa, se ele estiver precisando de roupa. São 2 grandes mandamentos, não 3 mandamentos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, vamos ver então o verso 37 a 40. Vamos ler juntos, verso 37 a 40. Aqui diz, e disse-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em outras palavras, estes 2 mandamentos não anulam os 10. Eles somente resumem os 10 mandamentos. Há pessoas que dizem, eu guardo os 2 grandes mandamentos, eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso guardar os 10 mandamentos, eu guardo os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou. Ora, você está dizendo que você não entende nada da Bíblia, porque amar a Deus sobre todas as coisas significa guardar os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. E amar ao próximo como a si mesmo é guardar os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Queridos, de acordo com Mateus 22, 37 a 40, Jesus deixou claro que a expressão diária da verdadeira crença depende desses 2 mandamentos. Nós lemos no livro Parábolas de Jesus, página 21, onde diz, o amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra. O amor, Deus é amor. E o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra é o amor. Esse deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode tornar você e a mim e nos guardar inabaláveis, habilitando-nos a resistir às provas e tentações. É o amor de Deus derramado no nosso coração. Em Gálatas 5,14, abra sua Bíblia. Em Gálatas 5,14. Leia comigo, Gálatas 5,14. Aqui diz,
porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E também leia a primeira carta de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Primeira carta de João, capítulo 4, e o verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Ora, meu querido irmão, você e eu não somos mentirosos. Nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. Nós colocamos nossa mão no bolso para ajudar aqueles que necessitam, para ajudar os desempregados, para ajudar os doentes, para ajudar os sem-tetos. Queridos, o cristianismo prático é o cristianismo do primeiro século, onde a igreja, lá diz em Atos capítulo 4, que a igreja se reunia e todos comiam juntos e ninguém tinha necessidade de nada, porque as pessoas vendiam seus bens e colocavam à disposição dos apóstolos para suprir as necessidades dos menos favorecidos. Tudo eles tinham em comum uns com os outros. Aquela igreja cresceu, prosperou, porque todos queriam fazer parte dos membros desta igreja que repartia, uma igreja que repartia, uma igreja que servia, uma igreja que não explorava os seus membros, mas uma igreja que atendia, que alimentava os famintos. Meu querido irmão, uma igreja que cuidava das viúvas e dos órfãos. É essa igreja exemplificada lá em Atos, é a igreja do primeiro século que tem que ser restaurada. Hoje, você e eu, nós deveremos viver como membros dessa igreja, a igreja dos apóstolos vivos, a igreja em que todos tinham tudo em comum. Por isso o apóstolo João diz aqui na primeira carta de João, capítulo 4, e o verso 20 e 21, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. De acordo com Paulo, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Gálatas 5,14. Para o apóstolo Paulo, o amor a Deus só pode ser visto na prática quando é exemplificado no modo como tratamos as pessoas. Embora tenha afirmado que o justo viverá por fé, Romanos 1,17, viver pela fé não é algo que fique em oculto, não é algo abstrato, desconhecido ou invisível para os outros. Paulo e João deixaram claro que obras práticas demonstram a realidade da fé que afirmamos ter. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, a descrição do amor verdadeiro, Paulo declarou de forma bastante convincente que se alguém afirma ter grande conhecimento de Deus, ou realiza grandes obras, ou tem grande fé, ou mesmo entrega a própria vida, mas não tem amor, o amor que estende a mão para o próximo, então essa pessoa se tornou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Queridos, o amor verdadeiro é derramado por Deus no seu coração. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está louvando a Deus, quando você está orando, você está em comunicação com o Deus do céu. Você está em comunicação com o Deus que derrama sobre você o amor dele. E você passa a amar as pessoas. Você não precisa se esforçar para amar. Você precisa se esforçar para estar em comunhão com Deus. Você precisa se esforçar para não sair de casa de manhã sem orar, sem ler a Bíblia, sem ter a comunhão com Deus. Isto exige um profundo e grande esforço da sua parte. E o amor ao próximo? Isto vai brotar naturalmente se você passou o tempo aos pés de Jesus. O amor de Deus, ele é derramado no coração daqueles que estão ajoelhados diante de Deus, que estão lendo a Bíblia, que estão confessando os pecados. O amor de Deus é derramado sobre estes corações, porque Deus é amor. E quando você está em contato, em comunhão íntima com Deus, você passa a receber deste amor, que é a própria essência de Deus. Aleluia!